seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Polícia Federal apreende 30 toneladas de pescados irregulares. Situação inusitada em Gramado. Movimentação do solo coloca prédios em riscos de desabamento. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi aprovada a Lei Orçamentária Anual para 2024. E ainda, a organização da vida pessoal e profissional no cotidiano. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começamos o jornal de hoje falando do município do Rio Grande. Na madrugada desta terça-feira, uma operação da Polícia Federal resultou na apreensão de 30 toneladas de pescados capturados de maneira ilegal. Veja agora os detalhes. Uma operação realizada pela Polícia Federal na madrugada de hoje, foram apreendidas 30 toneladas de pescados capturados irregularmente no litoral do Rio Grande do Sul. A ação foi desencadeada após análises via satélite identificarem interrupções prolongadas nos sinais de rastreamento durante um cruzeiro de pesca na região. O núcleo da Polícia Marítima da Polícia Federal em Rio Grande coordenou a abordagem, resultando na apreensão da embarcação. O responsável pela atividade pesqueira foi preso em flagrante, por dificultar a fiscalização no trato das questões ambientais e conduzido à Polícia Federal. Ele foi liberado mediante o pagamento de fiança. Parte do pescado apreendido foi destinado ao programa Mesa Brasil do SESC, beneficiando 35 instituições da região. Agora mudando de assunto, você consegue organizar todas as tarefas do seu dia a dia? Por incrível que pareça, muita gente não consegue. E isso acaba impactando negativamente o bem-estar da população. Por isso, conversamos com uma especialista em gestão do tempo. Confira! Organizar a rotina e planejar o dia a dia não é uma tarefa fácil. Em uma sociedade cada vez mais acelerada, tirar um tempo para cuidar das tarefas diárias pode ser um desafio. Especialista em gestão do tempo, Raquel Santos explicou por que a organização é tão importante nesse processo. Primeiro, para tu ter uma ideia do que tu precisa fazer, né? Que às vezes a gente está muito no automático, só vai fazendo o que precisa, o que aparece, vai fazendo. Só que aí, se tu for perceber, tu faz só atividades do dia a dia, né? Tu pega o filho na escola, tu vai, de repente, numa academia, tu vai comprar alguma coisa no supermercado para fazer teu almoço, mas tu não pensou mais a fundo sobre isso, né? Por exemplo, eu vou pegar minha filha na escola às 5h15. O que mais que eu posso fazer na volta no centro, que eu vou otimizar meu tempo e não precisar voltar para casa várias vezes se eu moro longe, né? Se eu vou ao supermercado, qual é a lista que eu vou fazer do supermercado? O que eu quero comprar? O que eu preciso me alimentar, né? Se eu vou para academia, que horas que eu vou acordar um pouquinho mais cedo, vou me alimentar mais leve. Raquel também citou a importância do autoconhecimento para o processo de otimização do tempo e como essa atitude pode ser fundamental para alcançar resultados positivos. Se eu estou num trabalho, se eu estou com a minha família, o que eu posso fazer? E não só ficar frustrada, procrastinando, reclamando que não deu de novo, que o ano já passou e eu não comprei o que eu queria comprar, né? Mas por que isso acontece, né? Qual é o padrão de comportamento que se repete para tu não construir isso, né? Parar e avaliar e também pensar de que forma mudar isso já que está se repetindo. Se está se repetindo é porque tem algum nó ali que tu tem que desatar. Agora mudando de assunto, em Gramado a movimentação do solo está gerando alertas. Bairros como Piratini, Planalto e Três Pinheiros estão com rachaduras. E ontem o risco de desabamento em 2 prédios residenciais levou à evacuação de 60 pessoas. Assista. Gramado, uma cidade conhecida por sua tranquilidade, enfrenta uma situação preocupante de movimento do solo.
Após a descoberta de rachaduras em diferentes pontos da região, uma equipe técnica composta por engenheiros e geólogos de Porto Alegre realizou uma visita para avaliar a extensão do problema. Os especialistas confirmaram a existência de 4 rachaduras em locais distintos da cidade, desencadeando em um alerta para a segurança estrutural. Ontem, na terça-feira, a situação se agravou, com a identificação de riscos iminentes de desabamento em 2 prédios residenciais. Ambas as edificações, uma com 4 pavimentos e a outra com 3, foram imediatamente evacuadas pela prefeitura, visando a proteção dos moradores. Cerca de 60 pessoas entre os 2 prédios foram retiradas por medidas de segurança. A Defesa Civil está monitorando de perto a evolução da situação, enquanto os residentes aguardam para saber o futuro de seus lares. Ainda sobre as chuvas no estado, a Polícia Rodoviária Federal reforça a segurança na BR-386 em Lajeado, devido às enchentes. Trechos da rodovia estão parcialmente interditados, com atenção especial nos quilômetros 318 e 384. Confira. A Polícia Rodoviária Federal intensificou o policiamento na BR-386 em Lajeado, em resposta às enchentes que assolam a região. O foco da ação é fornecer suporte em iniciativas humanitárias e garantir a segurança e fluidez na rodovia. A PRF monitora de perto a situação da via, fornecendo orientações aos motoristas sobre as condições de tráfego. Em alguns trechos, a rodovia está parcialmente interditada, exigindo atenção redobrada dos condutores. Pontos críticos incluem o quilômetro 318 em Marquês de Souza, com uma faixa bloqueada para remoção de terra, e o quilômetro 384 em Tabaí, onde a pista está totalmente bloqueada devido a uma cratera. A PRF aconselha os motoristas a evitarem a rodovia durante as chuvas e, em caso de emergência, solicita que liguem para o número 191. Vamos seguir falando sobre as informações do tempo. Hoje o clima ficará instável ao longo do dia, com a possibilidade de pancadas de chuva até o fim da tarde. Confira a previsão de hoje para sua cidade. Em Rio Grande, o tempo será nublado, com pancadas de chuva isoladas e abertura de sol durante a tarde. Os ventos ficam em 39 km por hora. Já a umidade fica em 97%. A temperatura máxima será de 21 graus e a mínima de 17. Em São José do Norte, o dia será nublado, com pancadas de chuva isoladas e abertura de sol no período da tarde. Os ventos devem chegar a 39 km por hora. A umidade se mantém alta em 97%. Já a temperatura ficará entre 20 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será nublada, com pancadas de chuva isoladas e abertura de sol no período da tarde. Os ventos devem ficar em 22 km por hora, enquanto a umidade chegará a 90%. A temperatura será de 22 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Camaquã, a quarta-feira será nublada, com pancadas de chuva isoladas e abertura de sol durante a tarde. Os ventos devem ficar em 20 km por hora e a umidade pode chegar a 90%. A temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 17. Em Venâncio Aires, a previsão é de tempo nublado no período da tarde, com possibilidade de temporal até o fim do dia. Os ventos devem ficar em 14 km por hora, a umidade será de 91% e a temperatura ficará entre 27 graus a máxima e 19 graus a mínima.
Agora informações sobre as ilhas. Uma situação crítica assola as ilhas, deixando moradores sem luz e água potável. À beira da estrada, muitos construíram abrigos improvisados. Acompanhe agora. Uma crise atinge as ilhas, deixando os residentes em condições precárias, sem eletricidade e acesso à água potável. À beira da estrada, barracas improvisadas revelam a urgência da situação. Caminhões-pipa foram enviados para fornecer água, enquanto os caminhões do Exército auxiliam na remoção. A Defesa Civil montou um posto de comando na Ilha da Pintada para coordenar a resposta diante da escassez de recursos básicos. Moradores enfrentam desafios enquanto aguardam melhorias na situação. Agora mudando de assunto, na Assembleia Legislativa aqui do Estado foi aprovada a Lei Orçamentária Anual para 2024. O projeto, encaminhado pelo governador em setembro, recebeu 33 votos a favor e 12 contra. Confira mais detalhes. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por ampla maioria a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o ano de 2024. O projeto, enviado pelo governador Eduardo Leite em setembro, recebeu 33 votos favoráveis e 12 contrários. A LOA, elaborada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, em colaboração com a Secretaria da Fazenda, define as receitas e despesas públicas para o próximo ano. Após a aprovação legislativa, o documento aguarda a sanção do governador até o final do mês. A proposta final revela um déficit de 2,7 bilhões em relação à receita estimada de mais de 80 bilhões, com destaque para o compromisso do governo com as diretrizes orçamentárias e o equilíbrio fiscal, conforme destacado pela titular da pasta, Daniele Calazans. O relator do projeto, deputado Frederico Antunes, líder do governo no Legislativo, expressou o parecer favorável à proposta durante a tramitação na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, no dia 9 de novembro. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.